Oi galera, tudo bem? Tô aqui hoje num lugar diferente, né? Um cenário não muito habitual do que eu geralmente gravo pra vocês. Tô aqui na área da piscina, mas eu resolvi gravar e tá tudo certo, tá tudo bem. A mensagem que eu quero passar é justamente a de que a gente precisa fazer com o que a gente tem, né? Eu sempre falo isso. Comece com as ferramentas que você tem, do jeito que você está no momento. A grama mais verde é a que você tem para pisar. E por que eu tô falando isso? Porque mês passado a gente comemorou 1 ano da existência do blog Mulher na Bolsa. E foi assim um ano em que várias coisas aconteceram. Eu comecei a pensar assim, e se eu não tivesse começado lá atrás? E se lá em 2018 eu tivesse deixado para o próximo ano? Tá no finalzinho do ano mesmo, é novembro, enfim. Deixa para 2019. E se eu fosse protelando? Isso nunca teria acontecido. Mas eu tinha vários motivos, tanto para fazer, para começar, quanto motivos para não fazer. O maior deles é que eu não manjava absolutamente nada de ferramenta digital. Eu tinha uma outra área de atuação profissional. Eu trabalhava com um processo criminal. Era algo totalmente diferente de marketing digital, de negócio digital, de site, de blog, enfim. Não fazia sentido para mim começar naquilo, se eu fosse parar para pensar nisso. Porém, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade. E qual que era essa vontade? Era de que outras mulheres, principalmente, vissem e enxergassem o que eu estava vivendo, que eu estava essa nova realidade que eu estava experimentando. E que nova realidade era essa? Gente, quem tá falando aqui pra vocês é uma pessoa que trabalhava das 7h30 da manhã até as 10h30 da noite. Eu acho que eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas era verdade. Eu saía super cedo e voltava à tarde da noite. 2 empregos. Eu era servidora pública e também professora universitária num centro universitário particular de ensino. E isso era desgastante. Quando eu não dava aulas aos sábados, por exemplo, e os domingos eu utilizava para poder corrigir prova, preparar a aula, enfim, estudar, né? Porque quando você é professor, você mais estuda do que trabalha. Eu digo sempre isso. Você tem que ser ali aquela enciclopédia que é ambulante, mas ao mesmo tempo não pode parar de estudar nunca, né? Tem que ser uma enciclopédia, só que no Google, atualizando. E essa rotina foi me desgastando de uma forma muito grande, né? Foram 7 anos aí nesse rojão. Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. E esse formato, para mim, na minha cabeça, esse formato era o que existia de trabalho. Era o que eu conhecia. Então, para eu ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar muito. Muito, que eu digo, muitas horas, tá? Foi então que o Eduardo me mostrou esse mundo da renda variável, porque até então só fazia investimentos, eu já contei também para vocês, só fazia investimentos em renda fixa. Eu era muito medrosa. E Eduardo é day trader, né? E eu o acompanho aí há quase 5 anos. Já se vão quase 5 anos que eu acompanho essa rotina dele. Só que eu acompanhava a rotina dele e, ao mesmo tempo, eu tinha um preconceito. Eu acreditava que realmente aquilo era coisa de homem, que aquele universo era puramente masculino. Até o dia que eu me despi desse preconceito e ele começou a me ensinar. Ele me ensinou a pescar, né? No day trade e as coisas foram fluindo, foram evoluindo. E eu comecei a entender que você também pode ter um trabalho que te remunere e que ao mesmo tempo te dê liberdade, tanto de tempo, porque você pode fazer o seu horário, quanto de espaço, que aí você vai poder trabalhar de onde você estiver. Você precisa lá, obviamente, de uma conexão muito boa com a internet e do seu computador, do seu notebook. E por que eu tô contando toda essa história? Porque numa das sessões, né, com a terapeuta Cláudia Fortuna, que é uma pessoa que me ajudou muito nessa fase de transição aí, eu conversando com ela sobre isso,
E surgiu a ideia, por que não escrever? Porque é algo que eu amo. Inicialmente era só escrever, eu não gostava muito de fazer vídeo. Eu ainda não tenho assim muita prática, né, com vídeo, mas a gente vai se aprimorando. E na verdade a ideia inicial era justamente isso, eu colocar as minhas ideias e o que eu estava vivendo para que outras pessoas também tivessem acesso, para que outras pessoas também pudessem aprender. E ensinar sempre foi a minha paixão, né? E a gente começou a discutir, eu lembro que nesse dia, nessa sessão em que a gente falou sobre isso, eu não dormi à noite. Do tanto que eu fiquei assim ansiosa, eu ficava ruminando aquela ideia e pensando em várias possibilidades, né? Poxa, a pessoa que sempre gostou de escrever e de repente começar a pensar na ideia de publicar os seus textos e através deles conseguir atingir outras pessoas e mostrar que também é possível você trabalhar de casa, sim. É possível você trabalhar da área da piscina, sim. É possível você trabalhar num café. E é possível você ganhar dinheiro fazendo isso. E isso, obviamente, não é coisa só de homem, né? Como eu já disse, era um preconceito que eu tinha. Aí, a gente viajou, tinha um evento que ia acontecer lá na Bahia. E chegou no quarto de hotel, eu acho que eu estava tão ansiosa por fazer acontecer aquilo, né? E eu e a Cláudia tínhamos até chegado no nome. E eu digo a gente porque realmente foi algo conjunto. A gente decidiu que seria Mulher na Bolsa. Primeiramente porque sou eu, né, a mulher na bolsa. E eu queria atingir outras mulheres também, né, com essa história. E chegamos no quarto de hotel. E eu virei pro Eduardo e falei assim... Ele tem noção de tecnologia, ele já trabalhou com TI, trabalhava com sites, enfim. E eu pedi pra ele, assim, uma luz, né? Porque eu queria começar. E aí ele me indicou um site que eu poderia fazer o meu blog, uma plataforma muito, digamos assim, prática, né? E principalmente para quem não entende muita coisa, né? Que é o meu caso. E eu comecei ali, naquele quarto de hotel. Eu tinha levado meu notebook, conectei na internet e comecei a construir o site, registrei o domínio. E foi aí que eu percebi, hoje, 1 ano depois, eu percebi que foi muito além do que eu queria, foi muito além do que eu imaginava, né? Porque o início era só escrever alguns textos. Depois isso evoluiu para uma mentoria personalizada em day trade, né, com mulheres me procurando para aprender a fazer o que eu já fazia. Que depois evoluiu para eu me tornar buy and holder, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, justamente pelo fato da minha limitação anterior ser apenas renda fixa. Comecei a devorar todos os livros, fazer cursos e isso foi me dando um horizonte muito diferente do que eu tinha projetado há 1 ano, tá? E hoje, sentada aqui, nesse dia, né, que passou, agora a gente já tá na noite, tá bem friozinho aqui e eu percebo que ainda bem que eu comecei em 2018. Ainda bem que eu comecei com as ferramentas que eu tinha. Nada do que eu fiz está acabado, pronto, finalizado. Não, a gente vive em constante evolução, né? A gente vive para melhorar, principalmente a vida do outro, a vida do próximo. Quem é professora vai saber disso que eu tô falando. É muito mais um trabalho altruísta do que egoísta. É você pegar o que você sabe, o que você aprendeu, o que você pagou um dinheirão para você aprender. Porque se eu for somar tudo que eu já gastei na minha formação, pois é, gente, é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas o que eu vou fazer com essa formação que eu tive, com esse conhecimento que eu adquiri, é que vai determinar
vida, né? E o meu legado, principalmente. Não adianta nada eu consumir todos esses livros, fazer todos esses cursos, guardar o conhecimento para mim. Não adianta. Se você não consegue mudar e transformar a sua realidade, se você não consegue transformar a realidade do outro, então a nossa vida se torna vazia. Então esse vídeo, ao mesmo tempo que é um relato, né, despretensioso, de como tudo começou, é também um agradecimento, né, por tudo, por todas as pessoas que foram chegando na nossa comunidade, foram interagindo, mandando suas perguntas. Hoje, quando eu recebo assim mensagens e cada dia mais eu tenho recebido, eu fico muito feliz, mensagens do tipo: Carol, por sua causa eu comecei a investir há 6 meses. Por sua causa eu saí do conforto, entre aspas, eu diria preguiça, né? Da poupança, e comecei a colocar o meu dinheiro em investimentos que realmente estão valendo a pena. Cara, quando você ouve essa frase, por sua causa, faz tudo valer a pena. É o sentido da vida, né? E ainda bem que eu tive coragem de fazer uma transição de carreira, de sair do serviço público, de sair da iniciativa privada. E ainda bem que eu tive coragem de começar o blog. Ainda bem que eu tive coragem. Por quê? Porque se eu não tivesse feito isso, hoje é dia, 10 de dezembro de 2019, eu estaria talvez sentada aqui, nessa mesma área da piscina, remoendo as coisas que eu poderia ter feito e eu não fiz. Remoendo arrependimentos. E eu acho que mais vale você pecar, mais vale você cometer erros do que na vida você ter arrependimentos, tá? Então a gente não acerta sempre, a gente não é perfeito, a gente não sabe como fazer porque é muito novo. E eu principalmente, né? A minha formação é outra. Mas ao mesmo tempo eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade de levar isso adiante, de impactar mais vidas, de transformar, quem sabe, a existência de uma pessoa que antes não tinha uma perspectiva e agora pode ter uma nova perspectiva, tanto profissional quanto pessoal. E é isso. Se eu morresse hoje, eu estaria bem e eu estaria feliz. Justamente porque, apesar de saber que a minha missão só começou, eu não estaria morrendo de arrependimento por algo que eu não fiz. Então eu acreditei, eu tive coragem, então eu fico feliz por ter tido essa atitude. Mesmo sem saber, eu repito, mesmo sem conhecer as ferramentas, mesmo sendo um mundo desconhecido, um mundo completamente novo, eu fui lá e fiz. E tô fazendo. E isso é o legal da história. E eu queria compartilhar isso com vocês. E dizer muito obrigada por vocês estarem aqui. E muito obrigada por vocês incentivarem esse trabalho diariamente, tá? Beijo, fiquem com Deus e tenham coragem. Esse é o recado.